Vamos lá, então. Vamos ao programa totalmente dedicado hoje à situação nos Estados Unidos. A gente começa pelo primeiro dia de convenções do Partido Republicano. Donald Trump confirmado oficialmente como candidato à presidência, já se esperava. A grande notícia nessa convenção foi a escolha do senador por Ohio, J.D. Vance. É um político muito novo para os padrões americanos, 39 anos. Ele será o parceiro de Trump na disputa presidencial em novembro. Vamos então, em primeiro lugar, ao vivo até Wisconsin, onde está acontecendo a convenção. É o repórter Marcelo Medeiros. Boa noite, Marcelo. Olá, William, muito boa noite. Realmente este anúncio foi o principal anúncio de hoje, do primeiro dia da convenção republicana aqui em Milwaukee. E o ex-presidente Donald Trump, ele fez o anúncio por meio de sua rede social, Social Truth. Ele que está em Wisconsin, ele não veio ainda aqui, aguardado a qualquer momento hoje, deve fazer uma aparição, mas ele fez o anúncio de ser o vice na chapa pela rede social. E J.D. Vance, ele veio aqui, logo depois do anúncio, algumas horas depois, ele apareceu aqui na convenção do Partido Republicano. Ele foi bastante ovacionado, bastante aplaudido pelos delegados e também por todas as pessoas que estão aqui, todos os republicanos que estão aqui presentes. E ele não falou, não discursou, mas ele acompanhou o momento em que os delegados faziam a sua nomeação e aceitavam o seu nome como o vice na chapa com Donald Trump. J.D. Vance, que é pouco conhecido dos americanos, uma pesquisa da CNN revela que 66% do eleitorado não conhece ou pouco conhece sobre ele. Ele que é um político novo, ele foi eleito em 2022 como senador de Ohio. Ele que já fez críticas a Trump antes, na eleição de 2016, ele chegou a cogitar, votar e apoiar a então candidata Hillary Clinton e depois terminou falando que apoiou e votou para um candidato independente. Depois fez as pazes com Trump e hoje ele segue os ideais e segue também o raciocínio, a maneira de votar. Quando ele vota no Congresso, ele vota de acordo com as ideias de Donald Trump. Então vamos ver um pouco mais sobre quem é J.D. Vance. O escolhido para concorrer à vice-presidência pelo Partido Republicano já foi um crítico do seu colega de chapa. Em 2016, J.D. Vance declarou que nunca votaria em Donald Trump, o chamou de perigoso, inapto para o cargo e que Trump poderia ser o Hitler americano. Mudou radicalmente de posição. Aos 39 anos e no seu primeiro mandato, o senador por Ohio representa a ala mais conservadora do partido e se tornou um defensor das ideias do ex-presidente americano no Congresso. Antes da vida política, J.D. Vance ficou conhecido como autor de um best-seller de 2016 intitulado Hillbilly Elegy, um livro de memórias sobre sua trajetória de superação que anos depois ganhou uma adaptação para o cinema. Nascido no interior de Ohio, J.D. Vance entrou para as Forças Armadas como fuzileiro naval, serviu no Iraque e se formou na Universidade Estadual de Ohio e na Escola de Direito da Universidade de Yale. Depois, fez carreira no mercado de capital de risco e tecnologia no Vale do Silício, até se candidatar ao Senado em 2022. Vance é visto entre os aliados como o futuro líder dos republicanos pelo seu forte alinhamento ideológico com Donald Trump. Logo após o atentado na Pensilvânia, escreveu nas redes sociais: "Hoje não é apenas um incidente isolado. A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser detido a todo custo." Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump. Tiago, começando por você, só para dizer para quem nos acompanha, nós vamos ter ainda nesse programa totalmente dedicado aí à questão americana, nós vamos ter reações ao atentado, nós vamos ter o que isso significa para as eleições, vamos falar também do momento que a sociedade americana vive, mas a nomeação de Vance hoje, Tiago, tem um significado particular na política americana. Ele se tornou uma celebridade, em boa medida, por dizer que os problemas da sociedade não são de pobreza ou de falta de recursos, mas de acreditar em ideias erradas. Exatamente. O J.D. Vance, ele ganhou essa notoriedade demonstrando todas as superações e dificuldades que ele teve na vida, falando muito dos pais e da dificuldade estrutural daquele local
do Ohio, onde ele cresceu, mas para ele a solução de tudo isso era baseado nas crenças e na forma de acreditar em algo. Falou muito de fé, falou muito de expectativas dentro do próprio seio familiar, e que, de certa forma, é muito diferente da trajetória de sucesso que ele teve no mercado de capitais depois. Mas o Vance ele traz essas várias facetas que podem colaborar com o Trump, não só no aspecto, não necessariamente no aspecto de trazer voto, porque, como foi bem colocado, ele não é muito conhecido, mas ele traz em primeira mão as visões de alguém que era fortemente contra o Trump, mudou de opinião e adaptou toda a vida dele para se encaixar com os atuais ideais que ele defende ao lado de Trump. Então é quase como se a vida dele fosse predestinada para chegar nesse momento como um defensor do Trump, e é assim que o ex-presidente enxerga um valor pesado que o J.D. Vance traz, que é a exemplificação da história americana do jeito que ele quer contar. Lorival, a gente está destacando essa figura do Vance porque, em boa parte do debate político americano hoje, a gente tem o Vance como digamos, o portador de tudo aquilo que significa elite. Ele eu vou falar em inglês, tá? Porque em inglês soa melhor aí no caso. Ele é male, white, straight and Protestant. Ele tem as 4 características que são o centro de boa parte da guerra cultural americana. E nessa guerra cultural, ele tem um best-seller de extraordinário êxito. Esse best-seller ficou nas listas durante anos, nunca abaixo do 10º lugar, nunca. Virou filme, virou série da Netflix. E nele o Vance basicamente diz o seguinte: eu não posso depender do Estado, eu não posso depender daquilo que até aqui foi o ideário americano democrata. E ele explica essa conversão de grupos tão diversos entre si em favor de uma figura como Trump? Exatamente, exatamente. Ele ajudou até a elite americana a entender por que o pessoal operário sem diploma, o chamado colarinho azul, trocou o Partido Democrata pelo Trump, né? Isso num período em que ele nem apoiava o Trump, mas com a própria biografia dele, ele tem a capacidade de entender essa realidade da chamada classe média americana e classe operária também. Ele, desde então, a partir do momento em que ele passou a apoiar o Trump, ele encampou a tese da fraude eleitoral, né? E por isso também ele foi escolhido como alguém que não trairia o Trump como o Mike Pence teria feito. Essa é a visão, por exemplo, que o Eric Trump, filho do Trump, trouxe hoje, né? Porque o Pence foi extremamente leal ao Trump, mas se recusou a impedir a certificação da vitória do Biden, né? E houve aquela invasão do Capitólio. Então, o J.D. Vance ele representa uma escolha do Trump, uma prioridade para a lealdade, para alguém que defenda o legado dele, que é o movimento Make America Great Again, né? Do qual o J.D. Vance é um grande defensor. Então, o Trump prioriza a defesa do legado dele em detrimento de aumentar suas chances de vitória, porque o J.D. Vance não agrega votos em quase nenhum segmento, com exceção de um, que é os Big Techs, né, o Vale do Silício. Ele vem do Vale do Silício e do qual que se distanciou um pouco do Trump, né, por causa do combate do Trump à imigração e do protecionismo, que são 2 coisas que prejudicam o Vale do Silício, que contrata gente
por exemplo, da Índia, que, aliás, é a origem da mulher do J.D. Vance. Ela é filha de imigrantes indianos, uma advogada muito bem-sucedida, e o Vale do Silício quer estar integrado às cadeias de valor, né, o que o protecionismo atrapalha. Então, hoje, agora há pouco, o Wall Street Journal disse que o Elon Musk decidiu colocar 45 milhões de dólares por mês num novo comitê de campanha do Trump, por causa da escolha do J.D. Vance. Então, é um setor da economia que não traz tantos eleitores, mas que é muito influente e que também traz muito dinheiro. Então, essa foi a visão do Trump. Primeiro, defender o legado, defender esse movimento mega que substitui a própria tradição do Partido Republicano, né? O mega está acima do Partido Republicano hoje, e também esse passo esse gesto em direção às Big Techs. Deixa eu pegar esse ponto, Lorival, que você está levantando. Quando a gente fala da guerra cultural americana, a gente pensa imediatamente naquela questão de valores, família e trabalho, mas o ponto que você levantou é relevante também, porque a julgar pelo noticiário, não só do Wall Street Journal, mas, por exemplo, do Financial Times, há uma divisão, há uma boa parte do setor do business americano que vê numa figura como o J.D. Vance o mesmo tipo de populismo econômico que eles criticam na esquerda do Partido Democrata. Em primeiro lugar, como o Lorival já acentuava, uma enorme tendência protecionista. E, em segundo lugar, o que parece ser uma característica do Vance, embora ele venha do Vale do Silício, que é um empenho muito grande em campanhas antitrust, que vão diretamente a alguns dos grandes conglomerados. Então, parece existir uma certa dúvida existencial ali, em bom português, se o cara é bom para nós ou não. Exato. William, o programa econômico de Trump, que foi confirmado hoje na convenção, ele é ambíguo em algumas situações como essa, por exemplo, né? Do protecionismo, que inclusive a economia americana não está acostumada com protecionismo, isso é uma coisa nova. Do primeiro mandato de Trump para cá. A economia americana tem na sua raiz fundamental a liberdade total de negócios, né? Então, foi o Trump que trouxe a ideia do protecionismo. Então, apoiando o protecionismo, mas, por outro lado, morrendo de medo da deportação de imigrantes, que hoje sustenta boa parte do mercado de trabalho, aquele mercado de trabalho de baixa qualidade que se paga pouco. Ou seja, qual é a principal consequência de um mercado de trabalho apertado? É o aumento dos salários. Então, há muitos economistas que dizem... Bem lembrado. Uma das bandeiras do Vance é salário mínimo alto. Salário mínimo alto, porque ele diz isso, ele fala, os empresários estão contratando imigrantes pelo preço mais baixo, por que não contratam americanos que são mais qualificados por um salário maior? Mas isso bate direto no custo das empresas. Aí vem o terceiro ponto, que é a redução de impostos. Então, não sabem lidar muito bem com o protecionismo, que parece ser uma coisa legal. Tem um choque de custo que pode ser provocado. Há pesquisas dizendo que vai gerar, pode provocar a deportação de mais de 1 milhão de imigrantes, pode provocar uma queda de 2% do PIB. Então é uma ambiguidade entre dizer ok para o protecionismo, ter problemas de custo com mão de obra e receber como prêmio de consolação uma redução de impostos. Só avisando o Tiago e o Lorival, se vocês quiserem interromper aqui, é só levantar o dedo, que eu vejo vocês no telão, passo a palavra imediatamente, tá? Não fica esperando eu passar a palavra não, é só colocar o Caio na conversa. Caio, a gente vê uma escolha em torno de um símbolo político. Que tal é o Trump, na sua avaliação como repórter político, nesse quesito escolha de símbolos? Bom, William, para mim, eu coloco muito e faço as comparações, claro, evidentes, automáticas aqui com a política brasileira, mas como um fenômeno antissistema, muito claramente, mostrando que o establishment não é capaz de entregar as necessidades que a população deseja. E a partir daí a gente faz muitas conexões com a questão brasileira, com o bolsonarismo, o trumpismo ligado ao bolsonarismo, e a gente coloca o Javier Milei nessa toada
também. Tanto que o bolsonarismo muito animado com a eleição do Trump. O bolsonarismo enxerga na eleição do Trump, embora a gente possa fazer mil diferenças da forma como o movimento conservador americano está organizado e a do brasileiro é desorganizado. Não é um movimento organizado com grandes centros de excelência de pensamento, por aí vai, como nos Estados Unidos são. Mas o bolsonarismo aqui enxerga o trumpismo naquele que ele pretende se tornar daqui a 5, 10 anos ou 15 anos, que é uma referência e um outro caminho, né? E decisões políticas e econômicas corretas. E principalmente a amplificação das bandeiras que eles não conseguem ter aqui. Tem vários já contatos sendo feitos do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro com o entorno do ex-presidente Donald Trump, de viabilizar uma amplificação de bandeiras e de defesa para Bolsonaro, para bolsonaristas, para os réus do 8 de janeiro, para o Felipe Martins, por exemplo, que era o assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, que está preso. Falam até em punições ao Alexandre de Moraes. Então, o Trump ganhando lá, ele consegue amplificar essas causas e essas bandeiras dos bolsonaristas aqui. Mas eu vejo muita diferença entre esses movimentos conservadores. Lá muito mais estruturado, né? O bolsonarismo enxerga lá o que o bolsonarismo talvez gostaria de ser daqui a 10 anos, talvez. Tiago, existe o que hoje, quando a gente fala, como se referia agora ao Caio aqui, ao Trump e de quem ele dominou, que é o Partido Republicano. Qual é o clima? Já ganhou? Não, até que não. Eu conversei com várias pessoas ao longo desses últimos dias e hoje de manhã que são ligadas ao Partido Republicano e os últimos acontecimentos, na verdade, desde o debate do Biden até o atentado de sábado, ele confundiu todo mundo. Ele confundiu estrategistas, ele confundiu os candidatos, ele confundiu os eleitores. E isso requer uma reorganização total. Claro que o Trump agora ele tem uma força que ela é mais emblemática. Agora, essa força emblemática, ela só vai ser sentida nas pesquisas daqui a uma semana, até um pouco mais. As pesquisas que saíram hoje, por exemplo, elas mantêm a disputa muito acertada, muito apertada ainda dentro da margem de erro. Então, não existe essa percepção de que o Trump ganhou entre os republicanos, principalmente entre os estrategistas republicanos aqui de Washington e de Maryland, que eles tendem a ser mais pés no chão em relação a isso. Em relação aos democratas, também não existe um clima de já perdeu. Existia, antes do debate, uma confiança muito maior de que o Biden ia ganhar, e a confiança, no momento, não é nas capacidades, não existe um medo nas capacidades do Trump de ultrapassar o Biden. O grande temor dos democratas hoje é o medo do comportamento do Biden ao longo das próximas semanas. Então, é uma disputa ainda muito acirrada, é um jogo de erros, existe a certeza quase que unânime dos dois lados que novos erros serão cometidos, novos fatos extraordinários acontecerão e que isso levará a disputa até o final muito apertado. E um outro ponto importante é que a polarização ela aumenta a ponte necessária para o indivíduo mudar de ideia. Historicamente, a política americana entre republicanos e democratas, eles eram muito próximos do centro. A ponte era mais curta para que um mudasse de ideia. O Trump ele conseguiu ocupar um espaço do Partido Republicano mais no canto do espectro ideológico e o Partido Democrata acabou reagindo de uma forma similar e essa ponte de mudança ela é muito longa. Hoje, quem vai definir as eleições até o final do ano serão os independentes, que são poucos, em estados específicos. Então, isso é a certeza de que vai ser uma luta muito apertada até o fim. Christopher Garman, agora eu dou boa noite a você, conseguimos conectá-lo. Muito obrigado pela disposição de participar do programa. Christopher Garman é diretor executivo das Américas para a Eurasia Group. Christopher, há uma visão do processo eleitoral americano agora, depois do atentado. Foi só 48 horas, mas já parece uma eternidade, né? A rapidez com que está andando o tumulto político americano é surpreendente. Christopher, há vozes dizendo o seguinte: decisivo continua sendo Biden e não o atentado. Você vê em que luz
as eleições agora? Olha, eu acho que o favoritismo do Trump foi reforçado com esse atentado, mas também concordo que nós estamos numa disputa estruturalmente apertada. O interessante é reconhecer que as pesquisas mudaram muito pouco ao longo desses últimos meses, né? Houve o debate onde o Biden teve uma performance catastrófica, preocupações com a sua capacidade cognitiva, uma bateria de semanas da mídia bombardeando e falando sobre esse tema, e as pesquisas mudaram 1 a 2 pontos a mais a favor do Trump, e a disputa nos estados do colégio eleitoral-chave, né, e em particular, eu diria que são 3 estados muito chaves, que é Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, o Trump tem uma vantagem só 2 pontos percentuais. Esses são os 3 estados que o Biden precisa prevalecer para poder ganhar a eleição. Então, nós estamos com blocos consolidados, com uma disputa mais estreita, mas, dito isso, a incapacidade cognitiva e a performance do Biden na campanha vai ser um passivo para ele, e também acredito que esse atentado vai ser importante, porque vai dificultar a principal estratégia eleitoral da campanha democrata, que é tentar caracterizar o Donald Trump como ameaça à democracia e com um teor autoritário. E o que os republicanos estão colocando agora é que essa caracterização, né, criou um ambiente e uma retórica belicosa propícia à violência. Então, depois de um atentado como esse, os democratas vão ter que ter um pouco mais de cautela, de ter uma linha de ataque contra o Trump como eles estavam fazendo e como estava sendo planejado na campanha. Então, no fundo, eu acho que o efeito desse atentado não é tanto de levar uma grande vantagem para o Trump, mas é mais para dificultar uma campanha negativa contra ele. Então, os 2 fatos, eu acho, são importantes, mas reforço que ainda assim é uma disputa que tende a ser apertada. Lorival, eu ouço pelo nosso pessoal que sua voz aguenta mais uma intervenção. A gente não queria deixar de ter você nesse programa de jeito nenhum. É essa mesma questão que eu acabei de colocar para o Tiago e para o Christopher, Lorival, que é a questão que está na cabeça de todo mundo, é a sua avaliação do peso do atentado nas chances eleitorais. Eu acho que o atentado ele tem, em primeiro lugar, claramente o papel de unir o Partido Republicano como não se via há muito tempo, né? O Trump é uma figura divisiva dentro do partido, porque ele rompe com muitas tradições. E o atentado ele teve esse papel de unir, de dar uma energia muito grande para o Partido Republicano. Isso ficou muito claro nessa convenção, né? Vários oradores dizendo que é o maior presidente da história do Partido Republicano, um partido que tem Abraham Lincoln e Ronald Reagan, que foram, né, que são as referências do partido e tal. Então, em primeiro lugar, a campanha ganha uma nova energia, né? E isso não é o que está acontecendo com o Partido Democrata, é o contrário, né? O Partido Democrata é muito dividido, muito inseguro com a continuidade da candidatura do Joe Biden. E eu acho, sim, que bom, a gente vai ter que ainda ver isso nas próximas semanas, mas eu acredito que o atentado ele causa uma empatia pelo Donald Trump, e uma vez, se o Trump e o partido conseguirem adotar esse discurso mais moderado, mais de união do país, realmente vai favorecer muito a candidatura do Donald Trump, e como o Christopher dizia, vai prejudicar a candidatura do Biden, porque retira, né, um argumento que o Biden e os democratas têm usado, de que a candidatura do Trump é uma ameaça para a democracia, para os valores americanos. Esse discurso se torna muito perigoso depois do atentado. Então, tudo isso eu acho que cria uma onda muito favorável para o Donald Trump.